tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Alberto Jorge, sou diretor científico da LANC, Liga Acadêmica de Neurologia Clínica e Cirúrgica da UFESA, e hoje eu vou ministrar a aula para vocês de epilepsia. Então, a definição de epilepsia é uma predisposição persistente do cérebro para gerar crises epilépticas recorrentes. Diferentemente, nós vamos ter uma outra definição para uma crise epiléptica específica. A diferenciação da epilepsia enquanto doença e a manifestação de uma crise epiléptica, certo? Bem importante. A definição de crise epiléptica é a ocorrência transitória de sinais e ou sintomas decorrentes de atividade neuronal síncrona ou excessiva no cérebro. Uma característica da crise epiléptica é que raramente ela tem uma duração superior a 1 minuto. Normalmente ela tem manifestações subjetivas e objetivas, como alteração do estado de consciência, eventos motores, eventos auditivos, eventos sensoriais ou alterações psíquicas, certo? Seguindo, aí eu achei importante colocar como segundo slide essa pergunta, que normalmente a gente, quando está vendo o tema pela primeira vez, pode se perguntar. Toda crise epiléptica significa que o paciente tem epilepsia? Então, uma pessoa que está manifestando uma primeira crise epiléptica, por exemplo, uma epilepsia mioclônica numa criança, num jovem, ele já configura que ele tem a doença neurológica epilepsia? A resposta é não. A gente vai ter critérios específicos que vai determinar se a pessoa fecha o diagnóstico para epilepsia ou não. E os critérios são definidos foram definidos pela Liga Internacional contra a Epilepsia em 2014, que são os 3 casos seguintes. A apresentação de 2 ou mais crises não provocadas, elas têm que ser separadas por um intervalo mínimo de 24 horas. Se o paciente apresentar, pode apresentar 20, 30 crises no dia, se não tiver um intervalo entre pelo menos 2 delas de maior do que 24 horas, não é considerada epilepsia. Se considera que essas crises são crises reentrantes ou subentrantes do mesmo estímulo, digamos, inicial que causou a primeira crise. A segunda possibilidade de se fechar o diagnóstico de epilepsia é quando você tem uma crise não provocada com uma chance de recorrência de uma nova crise maior ou igual a 60%. E a terceira possibilidade de se fechar o critério para epilepsia é você ter a apresentação de uma síndrome epiléptica clássica. Mais à frente eu vou falar sobre as síndromes epilépticas, e tem um conjunto de síndromes características de acordo com idade, com lesão estrutural ou não. Tem toda uma gama de síndromes que o neurologista vai ter de conhecimento para poder fechar o diagnóstico, e se ele fechar um diagnóstico de uma síndrome epiléptica conhecida e estabelecida, já configura o diagnóstico de epilepsia. É importante diferir que alguns estados, algumas crises epilépticas, algumas características da epilepsia, não fecham o critério de diagnóstico de epilepsia. E dentro deles está o estado de mal epiléptico. Mais à frente eu vou trazer a definição, tratamento do estado de mal epiléptico, mas aqui eu posso iniciar dizendo que é uma crise epiléptica muito prolongada, certo? E as crises subentrantes, como eu falei, com intervalo menor do que 24 horas, não configura, independente do número de crises, da característica da crise, das comorbidades que o paciente apresente, certo? Compreendendo melhor alguns conceitos, antes de passar mais à frente para o resto do conteúdo, que é importante sedimentar para não causar nenhum tipo de confusão, certo? Epilepsia é uma doença, ela é considerada como uma entidade patológica orgânica que causa desestruturação duradoura da função cerebral. Se não for instalado o tratamento correto e adequado, vai ter deterioração do quadro funcional do paciente ao longo do tempo, vão se aparecer lesões estruturais devido às descargas epileptogênicas. Então, lembrar-se sempre disso, a epilepsia não é uma manifestação sintomatológica, um sinal específico. Nós temos as crises epilépticas com manifestação aguda e temos a etiologia, que é a epilepsia, uma doença em si, certo? Segundo conceito importante de se fixar é as crises reflexas. As crises reflexas é quando há a ocorrência de uma crise epiléptica relacionada a um estímulo externo a uma outra atividade do indivíduo, certo?
Então, não é, digamos, não é uma crise primária, ela tem um estímulo secundário para se causar aquela crise epileptogênica. Aí é importante frisar que uma pessoa que tem alguma outra comorbidade, ela pode gerar uma crise epiléptica, não necessariamente ela vai ter epilepsia, por isso que a gente tem aqueles critérios de 2 ou mais crises, baseados em estudos, eu vou falar aqui ainda nesse slide, sobre esses estudos. E dentro dessas crises reflexas, nós temos algumas características. Elas podem ser desencadeadas por alguns estímulos ou atividades. Podem ser estímulos simples, como som, lampejo de luz, como a luzes estrofóbicas, se eu não me engano, que algumas crianças apresentam crises após serem estimuladas por ela. Um estímulo elaborado, como ouvir música, pode desencadear uma crise epiléptica. E nós vamos ter algumas atividades que podem também desencadear crises reflexas, como atividades simples, como um movimento, andar, acordar, ou movimentos, atividades elaboradas como cantar ou ler. E nós podemos ter atividades tanto simples quanto elaboradas que podem desencadear, que é como, por exemplo, você ler em voz alta. Um estímulo sonoro alto com uma atividade elaborada que seria a leitura, certo? Em terceiro, é importante frisar que o risco de recorrência maior ou igual a 60%. A sequência ficou um pouco alterada, mas vou explicar aqui o terceiro ponto quando vier o próximo slide, a próxima parte do slide, certo? Quarto seria a síndrome epiléptica, que é um conjunto de sinais e sintomas que habitualmente ocorrem juntos e configuram uma entidade epileptogênica específica, já conhecida. Tá aqui, a parte do ponto 3 que eu queria falar a gente pode se perguntar, certo, o risco de recorrência maior ou igual a 60% de uma segunda nova crise foi baseado em quê? É arbitrário? Foi baseado em estudos? Então, foi baseado em estudos de Hasse et al., se eu não me engano, na década de 70, foram acompanhados dos 200 indivíduos por cerca de 72 meses. E dentre os indivíduos que apresentaram a primeira crise epiléptica, cerca de 26 a 40% desses pacientes apresentaram a segunda crise, em torno de apresentaram a segunda crise. 60 a 87% apresentaram uma crise, a terceira crise recorrente, e dos que apresentaram 3 crises, 61 a 90% apresentaram a recorrência da quarta crise. Então, baseado nesse estudo, foi convencionado que, a partir do momento que se considera que um paciente tem uma possibilidade de, a partir de 60%, de gerar uma nova crise, já é caracterizado como epilepsia, e por isso que a gente usa esse marco base já para os critérios diagnósticos. Aí você pode me perguntar, certo, peguei um paciente, está com crise epiléptica, eu estou avaliando ele, o que é que eu vou usar de substrato clínico, exame de imagem, ou seja, tudo que a gente tem de aporte na medicina, para poder dizer, ó, ele tem mais do que 60% de chance de apresentar uma nova crise ou não. Como a avaliação dessa segunda chance é muito individual, varia muito de paciente para paciente, da avaliação de histórico familiar, o que se convencionou é utilizar mais 2 critérios específicos para essa chance de 60%, que é a demonstração de uma lesão estrutural de base, onde essa lesão tem uma característica que facilite a ocorrência dessa nova crise epiléptica, ou a presença de uma alteração eletroencefalográfica por ocasião dessa primeira crise epiléptica. Caso você tenha algum desses 2 achados, ou uma lesão estrutural encefálica, ou o EEG, o eletroencefalograma do paciente, ao apresentar alterações devido a essa primeira crise, você vai considerar que ele tem 60% ou mais de chance de apresentar uma nova crise e vai utilizar isso como critério para fechar o diagnóstico dele de epilepsia, certo? Epilepsia resolvida. O que a gente precisa para caracterizar um quadro de epilepsia como resolvido? A gente vai ter 2 critérios, 2 situações específicas onde a gente pode dizer que a epilepsia daquele paciente está resolvida. A primeira delas é quando o indivíduo ultrapassa a faixa etária característica da epilepsia. Dentro das síndromes epilépticas, que eu vou falar mais à frente, a gente vai ver que tem várias epilepsias caracterizadas a partir da idade. E, por exemplo, um paciente que tem epilepsia mioclônica juvenil,
tratou durante a infância, ele chegou na fase adulta, considera-se que aquela epilepsia dele está resolvida, porque ele já passou do espectro de idade do acometimento daquela etiologia básica epiléptica que ele tem, certo? E o segundo critério que a gente usa para definir a epilepsia resolvida é quando a última crise não ocorreu, a última crise ocorreu há mais de 10 anos, com pelo menos 5 anos sem tomar medicação epiléptica. Então, você está tratando o paciente com epilepsia, ele não tem mais nenhuma crise, você escalona o medicamento, para o medicamento, já tem 5 anos que ele parou o medicamento, não tem nenhuma crise, e ao todo de tempo de crise que ele não apresenta é 10. 10 anos sem apresentar crise, com 5 anos sem apresentar crise dentro desses 10, desde que ele parou o medicamento. Então, você pode considerar que a epilepsia desse paciente está resolvida. Entrando nas classificações das crises epilépticas, certo? Dentro da classificação das crises epilépticas, nós temos esses 3 grupos principais das epilepsias, que são as crises parciais ou focais, crises não classificadas e as crises generalizadas. Iniciando pela crise parcial, a crise parcial, ela geralmente começa em um dos 2 hemisférios cerebrais, ela tem um início, um início topográfico encefálico da crise bem definido, um padrão de propagação também geralmente bem definido, certo? Dentre as entidades que configuram as crises parciais, elas têm essas características. É comum o paciente apresentar mais de um tipo de crise parcial focal, então ela pode ter mais de uma localização de início da crise, mais que um tipo de propagação, e isso acaba às vezes dificultando a identificação de cada tipo de crise. Mas dentro das crises parciais, ela tem normalmente essa característica de cada etiologia das crises focais tem um padrão de apresentação comum, digamos. Deu problema aqui no slide, mas tudo bem. Era o complexo, era para estar aqui no meio. Dentro ainda das crises parciais, elas vão estar subdivididas em crises parciais simples e complexas. As diferenças entre elas, que a crise parcial simples não tem alteração do nível de consciência do paciente, ele vai ter a crise epiléptica ainda tendo o seu estado de consciência preservado. Na complexa, a perda do estado a alteração do nível de consciência do paciente, pode ter a amnésia do quadro da crise, não lembrar de algumas coisas instantes antes, certo? E um outro tipo de crise parcial são as crises parciais secundariamente generalizadas. É uma crise que começa com um início focal e acaba se alastrando para todo o encéfalo, para a maior parte do encéfalo, se configurando se apresentando como uma crise generalizada. Vou explicar logo a crise generalizada e deixar não classificada em terceiro. Dentro das crises generalizadas, são uma crise que ela tem um início focal, mas rapidamente ela se estende para ambos os hemisférios cerebrais. Ela tem um acometimento tanto cortical quanto subcortical, porém não necessariamente ela vai sempre afetar todo o córtex cerebral, certo? Uma crise generalizada pode sim afetar todo o córtex cerebral, mas não é obrigatoriedade dela. A gente pode ter crises generalizadas que não afetam todo o córtex, certo? Dentro delas, a gente vai dividir as crises generalizadas em crises tônicas, crises mioclônicas, crises de ausência e crises atônicas, e nas crises tônico-clônicas generalizadas, que são as mais difundidas, digamos, no meio popular, onde chamam mais atenção, onde fazem propaganda, geralmente se utiliza ela. As crises tônico-clônicas são crises com a contração tônica simétrica e bilateral, seguida de contração clônica dos 4 membros. Ela geralmente está associada a fenômenos autonômicos, como apneia, liberações fictéricas, cialorreia e mordedura de língua. Elas duram normalmente cerca de 1 minuto, e o período pós-crítico, ou seja, o período pós-crise, normalmente é caracterizado por uma certa confusão mental, sonolência, onde o paciente não vai se lembrar do período de crise. As crises de ausência consistem de breves episódios de comprometimento da consciência, é acompanhado por manifestações motoras bem discretas, como alguns automatismos orais ou manuais. Na criança, é uma crise que acontece principalmente na infância. A criança pode ficar com piscamento durante a crise, ela pode aumentar ou diminuir o tônus muscular, ou seja, se ela uma criança que está na aula, está pintando
algum desenhozinho, ela pode, digamos, desligar e soltar o lápis, derrubar alguma coisa que ela estiver segurando uma brincadeira de roda, por exemplo. E pode apresentar também alguns sinais autonômicos, como a cialorreia, liberação esfictérica e todos os demais já conhecidos. Elas duram normalmente a crise de ausência cerca de 10 a 30 segundos e apresenta tanto o início como o término abrupto. Então, a criança está aqui brincando, normalmente, do nada, inicia a crise, ela desliga, pode ter os seus automatismos, piscamento, a atonia, e do nada ela volta e continua fazendo o que ela está fazendo. Não dá confusão pós-ictal, não dá alteração do nível de consciência. Então, normalmente, quando se vai perceber esse tipo de crise, já vem acontecendo há um tempo, porque nem sempre, digamos, o momento que a crise acontece pode ser oportuno para se perceber ela. Ela causa alguma alteração no momento do que a criança está fazendo para se ver as suas manifestações, certo? E uma característica bem comum dela é que ela é facilmente desencadeada por hiperventilação. É uma das manobras utilizadas quando o paciente está num ambiente adequado, hospitalar ou de UPA, para se fechar o diagnóstico, investigar a crise de ausência, é induzir a hiperventilação, porque normalmente esse tipo de crise é desencadeada por essa manobra. As crises mioclônicas são contrações musculares súbitas e breves que se assemelham a choques. Ela pode ser generalizada, ocorrendo de forma isolada, ou repetidas, quando elas são precipitadas por privação de sono, despertar ou adormecer. Ela faz o paciente atirar objetos que está segurando, atirar objetos ou derrubar, digamos, se for uma crise mioclônica no membro inferior, ela pode chutar alguma coisa, cair, certo? As crises tônicas, elas podem ter um início tanto abrupto quanto gradual. O episódio gradual, ele geralmente pode ser precedido por um abalo mioclônico bem maciço, digamos, um abalo mioclônico forte bilateralmente, e em seguida acontece a contração tônica por cerca de 10 a 15 segundos, que é o comum. Porém, a crise tônica pode durar até 1 minuto. Então, lá, a pessoa pode apresentar um abalo mioclônico repentino, em seguida ela vai fazer a postura tônica, e essa postura tônica tem uma duração normal de 10 a 15 segundos, porém ela pode persistir até 1 minuto, certo? As crises atônicas são caracterizadas por uma perda súbita do tônus da musculatura postural, e elas podem ser precedidas também por um ou mais abalos mioclônicos. Então, tanto a crise atônica quanto a tônica, como elas são a palavra similar, a gente pode gravar isso. A crise tônica e atônica normalmente podem ser precedidas por abalos mioclônicos. Tranquilo? As crises não classificadas são crises que não se encaixam nem nos padrões de classificação das crises parciais, nem das crises generalizadas. Uma crise não classificada, digamos, característica é os espasmos epiléticos. Os espasmos epiléticos normalmente acontecem lactentes, nas musculaturas do pescoço, do tronco e dos membros. A característica dela é ser uma contração tônica rápida, que dura normalmente de 1 a 15 segundos. Passando aqui o slide. Aqui são imagens do encéfalo mostrando uma crise focal. A imagem seguinte aqui é uma crise focal se tornando secundariamente generalizada. Ela tem um início focal e acaba se generalizando para a maior parte do encéfalo. E em terceiro aqui, uma crise generalizada, ela já tem um foco de início maior, geralmente pegando sempre pegando ambos os hemisférios, onde ela se distribui para toda a área encefálica. Uma outra classificação mais nova, trazida pela Liga Internacional de Estudos da Epilepsia, traz uma nova classificação para as crises parciais, onde a gente pode classificar as crises parciais ou focais em crises parciais sem comprometimento do nível de consciência, ou seja, crises parciais com o paciente alerta. Elas se dividem em 2 tipos, que são as com sintomas focais motores e ou autonômicos, e nas crises com auras epilépticas. Essas crises focais alertas com aura epilépticas são crises que têm características de fenômenos sensitivos, sensoriais ou psíquicos, certo? No paciente. E a outra classificação desse tipo das crises parciais é a crise parcial com comprometimento do nível de consciência,
ou do nível de alerta, que é conhecida como crises parciais descognitivas. Dentro das classificações etiológicas das epilepsias, nós temos uma classificação mais antiga, que data de 1984, que classificava em 3 tipos etiológicos das epilepsias, que são as idiopáticas, são as lesões, são as crises epilépticas sem lesões estruturais, normalmente associada a alguma alteração genética. As sintomáticas são crises epilépticas geradas por lesões estruturais conhecidas, e as criptogênicas são as que são provavelmente associadas a uma lesão estrutural, porém ainda não identificada, seja por não ter acesso a exames de imagem ou por não conseguir ter encontrado uma etiologia ou uma lesão estrutural que justifique essa manifestação. Porém, esses critérios classificatórios etiológicos foram atualizados para novos 6 critérios, que são em 6 novos critérios, que são os seguintes: de etiologia genética, com alguma alteração genética que gera a epilepsia; as estruturais, que são resultado de uma doença ou alguma lesão estrutural distinta, por exemplo, uma esclerose tuberosa, um AVC, uma hemorragia subaracnoide que cursa que desencadeia a epilepsia; as metabólicas, que são resultado de uma lesão estrutural distinta, as metabólicas, que são resultado de uma condição ou de alguma doença metabólica, que vai ter como manifestação a epilepsia. Exemplo dela é você ter um paciente com um choque séptico, pode apresentar uma crise epiléptica em decorrência do estado metabólico dele, certo? Nós vamos ter o critério etiológico infeccioso, paciente que apresente com HIV, tuberculose, com neurocisticercose, pode apresentar epilepsia devido a essa causa infecciosa. As imunológicas, que normalmente é alguma inflamação no sistema nervoso desencadeado por autoimunidade. Um exemplo dessa são as encefalites autoimunes, como encefalite anti-NMDA, e tem as de causas desconhecidas, nas quais você não consegue dar nenhum substrato que explique aquele quadro epileptogênico, certo? Então, para o diagnóstico, tem alguns pontos importantes que a gente não deve se esquecer quando estiver fechando o diagnóstico. O primeiro dele é um ponto prático, bem importante, é que a gente sempre, quando possível, que o paciente, pedir ao paciente ou solicitar que ele venha com a testemunha, geralmente uma pessoa que presencia os episódios das crises epilépticas que ele apresenta, de preferência o pai, a mãe ou o responsável pela criação quando é criança, certo? Mas precisa de uma pessoa que conheça bastante as crises que ele apresenta, as características, o histórico familiar, que nos tragam informações que ajudem a gente a fechar o diagnóstico, certo? Se for um adulto, importante que traga alguém, porque pode ser uma crise com alteração de nível de consciência, e a pessoa por si só não vai saber falar tudo o que acontece. O segundo ponto é que o diagnóstico é fundamentalmente clínico, então com anamnese, exame físico-neurológico direcionado, a gente consegue ter informações suficientes para se fechar o diagnóstico, para criar essas suspeitas necessárias das etiologias básicas que a gente pensa que o paciente está manifestando, certo? E em terceiro os exames complementares da neuro. No caso da epilepsia, nós vamos ter funcionalidades específicas para cada um. A gente vai ter exames que ajudam no suporte diagnóstico, a gente vai ter um grupo de exames que ajuda a determinar a lesão da epileptogênica, e nós vamos, vai ajudar a determinar a lesão epileptogênica que gera a crise epiléptica, e vamos ter um terceiro grupo de exames que ajuda a identificar as lesões causadas pela crise epiléptica no encéfalo. Aqui, o exame que vai nos ajudar para suporte diagnóstico é o eletroencefalograma. Os exames de neuroimagem, como a tomografia de crânio e a ressonância magnética, nos ajuda a determinar o sítio da lesão epileptogênica que está desencadeando a crise epiléptica. E em terceiro, a gente vai definir a região geradora
Acho que eu confundi aqui, perdão. O estudo de neuroimagem vai ajudar a ver as lesões causadas pela crise epiléptica, e os estudos funcionais de PET e tomografia com emissão de positron único, que é o SPECT, vai nos ajudar a determinar uma região encefálica que está gerando crises. Perdão por essa confusão. Vou repetir aqui o slide que eu tinha falado lá no início, só para relembrar mais uma vez o que é que configura o diagnóstico de epilepsia, já que eu falei no início da apresentação. 2 crises ou mais são provocadas e separadas por intervalo de 24 horas entre elas. Uma crise com chance maior ou igual a 60% de recorrência da segunda chance. E o diagnóstico de uma síndrome epiléptica específica. E lembrar que estado de mal epilético e crises subentrantes com intervalo menor de 24 horas não configura epilepsia, certo? E agora, entrando aqui no grupo das síndromes epilépticas, nós vamos ter 3 grupos maiores de síndromes epilépticas, ou digamos, gerais, que são as síndromes eletroclínicas, que são, numa ideia geral, as síndromes eletroclínicas. São síndromes que têm apresentação sintomatológica e de sinais específicos, onde clinicamente a gente vai conseguir caracterizá-las e diagnosticá-las, certo? Então, essas síndromes também têm uma característica de se configurarem como encefalopatias epilépticas, ou seja, são entidades clínicas que geram lesões encefálicas graves, e entra no questionamento. Toda crise epiléptica não gera a um certo nível, por mínimo que seja, de lesão estrutural encefálica? Gera. Porém, as síndromes eletroclínicas têm, um poder de lesão encefálica muito maior, se configurando possivelmente como uma encefalopatia, certo? O segundo grupo são as entidades clínico-radiológicas, que seria o contraponto, digamos, às síndromes eletroclínicas. Por quê? As síndromes eletroclínicas são um grupo de manifestações determinadas de sinais e sintomas, onde você vai configurar em etiologias específicas. Já nas entidades clínico-radiológicas, a gente vai ter uma lesão específica manifestando diferentes tipos de epilepsia, de crises epilépticas. Então, você vai ter, por exemplo, o amartoma, que é uma lesão. Eu vou mostrar mais à frente um exame de imagem aqui, eu vou passar para mostrar ela aqui. Por exemplo, o amartoma hipotalâmico é uma lesão estrutural no hipotálamo que pode se apresentar com crises epilépticas de características diferentes. Então, ela não vai se apresentar, por exemplo, sempre focal, no hemisfério direito. Ela pode apresentar uma crise focal no hemisfério direito, depois ela pode se apresentar como generalizada. Ela pode ter um padrão de propagação para o hemisfério direito inicialmente, numa nova crise ela pode ter uma crise epiléptica com padrão de propagação para o hemisfério esquerdo. Então, é uma lesão estrutural base, são as entidades clínico-radiológicas, são constelações de entidades de base que se apresentam com diferentes tipos de crises epilépticas. E por último, a gente vai ter um conjunto de síndromes epilépticas não sindrômicas, que são aquelas que não se encaixam nas eletroclínicas, nem nas clínico-radiológicas, e se configuram como diferentes etiologias estruturais e metabólicas e as de causas desconhecidas. Aqui é uma tabelinha trazendo todas as entidades que configuram esses 3 grandes grupos das síndromes epiléticas. A gente vai ter as síndromes eletroclínicas agrupadas por idade de início. Entra o que eu vinha falando lá no slide, que nós vamos ter etiologias epilépticas que estão relacionadas a um período da vida específico, e elas entram aqui nas síndromes eletroclínicas, né, que as etiologias do período neonatal, do período lactente, da infância, da fase adulta, até para linkar e relembrar com o conceito. Se eu estou pensando na epilepsia resolvida, um dos critérios lá é quando o paciente apresenta uma epilepsia característica de uma idade e ultrapassa aquela idade. Um exemplo aqui, o paciente é um lactente que tem síndrome de West. Quando o paciente deixa de ser lactente, a gente pode dizer que ele tem uma epilepsia resolvida, porque ele saiu da idade, do espectro daquela manifestação epiléptica, daquela etiologia epiléptica a qual ele apresentava, certo? Então aqui um dos exemplos, tem aqui as constelações distintas, que é a síndrome de Rasmussen,
a crise elástica do amartoma hipotalâmico nas constelações e as epilepsias não sindrômicas. Aqui a imagem que eu tinha mostrado para exemplificar o amartoma, que é um tipo de síndrome epiléptica clínico-radiológica, né? Mais um exemplo de síndrome epiléptica clínico-radiológica aqui, que é devido à esclerose mesial temporal, pode apresentar diferentes tipos de crises epilépticas. E por último aqui é um tipo de síndrome clínico-radiológica, onde clinicamente a gente consegue diagnosticar ela por ela ter uma apresentação padrão epiléptica, que é uma ressonância magnética mostrando essa lesão estrutural. Entrando agora nas estratégias terapêuticas da epilepsia. Nós sabemos que, diante de tantos fármacos antiepilépticos, antigos, os mais novos, são os tradicionais e os mais novos, como escolher qual fármaco se escolher. Eu tirei essa parte principalmente do Bertolucci, onde ele trazia cerca de 10 princípios, onde a gente vai se utilizar deles para guiar a nossa escolha para a escolha farmacológica, trazer aqui os 3 primeiros. E a primeira estratégia que a gente pode utilizar para escolher o fármaco é baseada no início do tratamento. É uma epilepsia já confirmada, então você já fechou o diagnóstico de epilepsia, já fez toda a análise do paciente, olhou a idade, é uma crise generalizada, é uma crise parcial, é uma crise generalizada tônica, é uma tônico-clônica generalizada, é uma crise de ausência, é uma parcial focal, uma parcial secundariamente generalizada, ou é um paciente que está apresentando uma crise sintomática aguda. Não tinha apresentado nenhuma crise, é a primeira crise dele, você recebeu ele no PS e está precisando tratar ele. Ou então é uma crise sintomática remota, um paciente que teve um trauma crânioencefálico, teve um AVC, um HSA, e depois de um mês, depois de 2 semanas, ele está se apresentando com uma crise epiléptica. Baseada nessa característica do início da crise, a gente vai direcionar fármacos específicos de acordo com a etiologia. Não, estou pegando a criança, está com uma crise de ausência na infância, é recomendado que se use a tuxicimida. É um paciente que está tendo uma crise epiléptica secundária a um TCE, devido ao alcoolismo. Se é devido ao alcoolismo, devido a uma causa secundária, já se recomenda lamotrigina, certo? A segunda estratégia são as expectativas de intervenção. Como é que esse paciente inicialmente respondeu ao tratamento? Respondeu bem? O paciente, normalmente, que não responde bem à primeira droga antiepiléptica, o ideal é que se troque por uma segunda droga, fazer a associação de uma segunda droga quando a primeira droga não funcionou muito bem, não tem benefício adicional. O indicativo é que se faça monoterapia, então, e a própria refratariedade ao tratamento. Usou uma primeira droga e ela não funcionou. Isso também tem até um valor prognóstico, geralmente, para a epilepsia resolvida. Pacientes que não respondem bem às primeiras drogas, geralmente têm maior dificuldade de resolver aquele quadro epiléptico dele, ficar sem ter crises com o uso, certo? Então, a gente vai usar essas respostas iniciais ao tratamento epiléptico para fazer a instituição da primeira droga epiléptica, para fazer o aumento da dose desse primeiro fármaco que você está utilizando, ou trocar aquela droga epiléptica por uma outra que seja mais indicada na situação específica. A terceira estratégia é a avaliação da farmacocinética. Então, você iniciou o tratamento, o paciente respondeu bem àquela primeira droga que você utilizou, ou diferentemente, não respondeu bem, mas você trocou o medicamento e ele respondeu bem. Agora você vai fazer a avaliação da farmacocinética. Analisa o paciente todo. O paciente total, olha as comorbidades dele, os medicamentos que ele usa e vai ver. Ele está tendo alguma interação medicamentosa? Eu estou usando um antiepiléptico mais antigo que tem alguma indução hepática e está metabolizando mais rápido alguma outra droga? É uma mulher que usa anticoncepcional? É uma mulher que está na gestação e eu tenho que ter cuidado com as drogas que ela está utilizando porque tem efeito teratogênico, certo? Então, avaliar a farmacocinética, a meia-vida, as drogas que se utiliza, para avaliar essa questão da interação medicamentosa, principalmente. O segundo ponto, dentro dessa estratégia 3, fora a interação medicamentosa,
é você analisar a meia-vida da droga que você vai utilizar para analisar a tomada do paciente, deixar o mais simples e o mais fácil possível para o paciente. A droga mais simples e mais fácil de se utilizar, atingindo os efeitos terapêuticos necessários para que tenha uma boa adesão. Então, digamos que você tem duas drogas, você partiu por uma segunda escolha, uma segunda escolha, você tem duas opções de segunda escolha. Priorize, utilizando já aqui dessa terceira estratégia, uma droga que tenha menos tomadas ao dia, que tenha uma dosagem menor, que tenha... porque isso vai facilitar a adesão do paciente a essa segunda droga. Ou a primeira, caso você não tenha feito a troca. Quarta estratégia aqui eu já praticamente falei um pouco durante as outras estratégias, é a escolha do antiepilético ideal. Vai se utilizar principalmente baseado no tipo de crise que você diagnosticou, nos efeitos adversos que a droga apresenta, sempre priorizar, como eu falei, o uso em monoterapia, certo? Quando for associar quando não for possível a monoterapia, quais são os princípios que eu devo seguir para fazer a associação de drogas antiepilépticas? O primeiro, você está usando a dose máxima tolerada pelo paciente na primeira droga. Procurar utilizar drogas que têm, digamos, mecanismos de ação diferentes para não ter efeito cinético na mesma via. Você está usando um medicamento de uma via que ele já não está funcionando. Procura utilizar um antiepilético que haja por um outro mecanismo e sempre respeitando a questão de se eu estou fazendo monoterapia, estou com a droga, só vou colocar a segunda quando tiver com a dose máxima, procurando uma segunda droga de dose diferente. Se chegar, digamos, se é necessário uma terceira droga, tem que estar utilizando as outras duas com dose máxima e sempre fazendo a monitoração dos níveis terapêuticos da droga. A gente sabe que quando o paciente sai da monoterapia para a politerapia, dificulta você fazer a análise dos níveis terapêuticos, dos níveis sanguíneos que as drogas estão se apresentando, porque vai ter toda a interação entre elas mesmo, mas é imprescindível que sempre que possível está fazendo essa monitoração para analisar os efeitos adversos das drogas que você está utilizando. E ainda que na estratégia 4, a gente vai ter as indicações mais específicas de acordo com a etiologia, como eu já falei. Crise focal normalmente utiliza carbamazepina, as crises generalizadas mais utilizadas, se prefere que se utilize valproato, é a mais indicada. Por exemplo, e outra informação importante é a da lamotrigina e o topiramato, porque como elas são drogas novas, as duas não têm excreção hepática, a excreção delas é renal, então diminui a chance de interação medicamentosa e a farmacodinâmica não. O efeito terapêutico deles são drogas de amplo espectro de ação. Devido a essas características delas, elas normalmente são utilizadas como drogas de segunda escolha em muitas situações, certo? Como a quinta estratégia é a combinação de antiepiléticos, só que eu já praticamente falei dele todo aqui na parte da quarta estratégia, vou passar para a sexta. A sexta estratégia é a monitoração dos níveis terapêuticos, você analisar os níveis terapêuticos tanto para ver os efeitos adversos, mas também a questão da toxicidade do paciente, você vê se as drogas que você está usando estão no nível eficaz terapeuticamente falando, se não está abaixo dos níveis necessários para estar surtindo efeito benéfico ao paciente. Fazer esse acompanhamento influi na adesão do paciente, porque você vai controlar melhor os efeitos, vai controlar melhor a resolução dos sintomas que o paciente está apresentando, das crises dele. É muito importante esse ponto, como já falei um pouquinho dele antes. E aqui eu trago uma tabelazinha com a lista dos principais tipos de crises epilépticas e a indicação individualizada de cada fármaco, que entra aqui na estratégia 4. A gente tem aqui, fármaco de primeira escolha, para crise focal, carbamazepina, segunda escolha, nitoína, fenobarbital e por aí vai. Nas crises focais secundariamente generalizadas também se utiliza carbamazepina, fenitoína, fenobarbital como segunda, mas a gente também pode usar o topiramato e a lamotrigina, como eu falei que normalmente elas estão são normalmente utilizadas como drogas de segunda escolha. Praticamente todas as etiologias aqui, né? Se a gente for ver. Tanto nas focais, nas secundárias meio generalizadas, como nas generalizadas e nos seus subtipos. A outra tabelinha aqui é um guia de princípios para guiar a combinação de fármacos antiepiléticos. Escolher a dose ótima do agente utilizado, estabelecer a dose ótima do agente utilizado em monoterapia, titular o novo agente lento e cuidadosamente,
tentar diferentes terapias duplas antes de se iniciar um terceiro antiepiléptico, e todos esses pontos aqui são bem úteis. Deixei a tabelinhazinha aqui. Por último aqui, a estratégia, as 4 últimas estratégias. Nós vamos ter a terceira estratégia para guiar a instituição terapêutica, a minimização dos efeitos adversos. O ponto 6 ajuda bastante isso, mas está sempre fazendo análise sistemática de algum possível efeito adverso já conhecido da droga específica que você está utilizando, e fazer o ajuste das doses. O segundo é a instituição da terapêutica em mulheres, principalmente na gestação. Por exemplo, se lembrar que não é indicado em situação alguma utilizar valproato em grávidas, devido ao seu forte efeito teratogênico. Tem-se drogas específicas para ser utilizadas na gravidez, como por exemplo, a lamotrigina é uma das que eu lembro que é liberada. É importante que a grávida faça a suplementação de ácido fólico no início da gravidez, para evitar problemas de formação neural que cursem com crises epilépticas ou lesões encefálicas que possam desencadear crises epilépticas secundariamente. E o uso de anticoncepcionais, devido aos fármacos antiepilépticos antigos induzirem ou inibirem enzimaticamente o sistema do citocromo P450 a nível hepático, causar alterações nos níveis terapêuticos dos anticoncepcionais. Tem bastante controle disso. E aí, vale lembrar o que nessa questão dos usos de anticoncepcionais? Quando você estiver fazendo uso de alguma droga antiepiléptica acima de 200 miligramas, o anticoncepcional que tem retinil estradiol tem que estar no nível, tem que estar numa dosagem específica que esteja acima de 35 microgramas. Então, se eu estou utilizando alguma droga antiepiléptica, como topiramato, ou valproato, ou alguma outra, acima de 200 miligramas, lembrar que se a paciente está fazendo uso concomitante de anticoncepcional oral, o etinil estradiol tem que estar acima de 35 microgramas para ele ter um efeito anticoncepcional efetivo, para não ser cortado o efeito dele, certo? A estratégia 9 aqui, a importância das comorbidades, fazer o uso racional. E o que é esse uso racional? Esse uso racional. Então, você está tratando um paciente que está com crise epiléptica e tem depressão. Tentar matar 2 coelhos com um fármaco só. Utilizar um fármaco que trate tanto a depressão dele, quanto trate a crise epiléptica dele. Você está tratando um paciente que tem transtorno bipolar ou esquizofrenia. Sempre procurar usar a imunoterapia, uma droga antiepilética que trate tanto a crise epiléptica dele, quanto o transtorno bipolar dele ou a esquizofrenia dele. Fazer o uso racional dos antiepilépticos para que se diminua a carga de medicamentos que o paciente está utilizando. E a terceira estratégia é a interrupção do tratamento. Seguir alguns princípios, e um deles é, quando você está tratando o paciente, normalmente, evitar fazendo uso adequado do medicamento. Ele já está há 2 anos sem apresentar as crises, pode-se iniciar a interrupção do medicamento, porém, nunca se fazer a retirada abrupta da droga antiepiléptica. Tem que fazer o escalonamento da dose, e diminuindo mensalmente, devagarinho, até retirar a dose por completamente e fazer um acompanhamento porque em torno de 20 a 60% dos pacientes que fazem o escalonamento e terminam e param de usar a droga antiepilética, de 20 a 60%, em torno de 1 a 2 anos, normalmente apresentam uma nova crise epiléptica. E alguns dos fatores de risco que dificultam a resolução da epilepsia, a configuração do paciente como um quadro de epilepsia resolvida, o aparecimento da epilepsia somente após a adolescência, paciente com epilepsia mioclônica juvenil, um paciente que tinha uma elevada frequência das crises, ou alterações no eletroencefalograma no momento da retirada do medicamento, são fatores de risco para a resolução do quadro definitivo. Normalmente, esse paciente que apresenta esses fatores de risco, normalmente apresenta uma nova crise e precisa reinstituir o tratamento.
que são alguns dos efeitos dose-dependentes do fármacos, na questão dos efeitos adversos. Alguns são dose-dependentes, alguns são independentes de dose. Os mais comuns das drogas antiepilépticas é racho cutâneo, que é bastante comum, alergia, queda de cabelos, que são independentes de dose. Partindo aqui para a última parte da aula, uma manifestação bastante preocupante do quadro epiléptico é quando a epilepsia, a crise epiléptica se torna uma emergência neurológica, quando o paciente está com crise epiléptica que se torna um status de mal epiléptico. Como definição, a gente tem duas definições para o estado de mal epiléptico, uma definição antiga e uma definição atual. Tendo aqui a definição antiga, que são crises que persistem por tempo longo ou em caráter repetitivo, com crise única durando ao menos 30 minutos ou de forma recorrente por 30 minutos, sem recuperação da consciência. A definição atual não traz esse tempo todo para se caracterizar uma crise epiléptica duradoura como estado de mal epiléptico, e ela se configura como atividade epiléptica prolongada por mais de 5 minutos, sendo uma crise que dure mais de 5 minutos, ou duas ou mais crises sem recuperação da consciência entre elas, com um período superior a 5 minutos. Então, a definição atual de estado de mal epiléptico é esse. Você vai ter uma crise única, que durou 5 minutos ou mais, ou crises subsequentes sem recuperação da consciência entre elas, com duração também maior ou igual a 5 minutos. E um pouco da epidemiologia do estado do mal epiléptico, que ele apresenta uma morbidade muito alta, principalmente em idosos, em crianças, tem uma capacidade letal muito alta por lesar muito a estrutura, o encéfalo. Tem uma distribuição bimodal, acontece principalmente em lactentes no primeiro ano de vida e após os 60 anos de idade. E é muito comum acontecer em crianças com retardo mental ou pacientes que já têm uma lesão estrutural, que está apresentando uma crise epiléptica, principalmente aquelas lesões que estão localizadas nos lobos frontais. O tratamento do estado de mal epiléptico precisa que a gente faça toda aquela abordagem na emergência inicial, como a outras áreas da medicina, como trauma, que é realizar o ABC, você monitorar os sinais vitais dele e permitir que ele esteja vivo para você tratar a epilepsia. Então a gente vai fazer o ABC, vai manter via aérea prévia, vai fazer a monitorização da oxigenação, se necessário iniciar oxigenação suplementar, avaliar a ventilação do paciente e ver se há necessidade de uma possível intubação ou não, a partir da escala de Glasgow, por exemplo. Se colocar 2 acessos venosos calibrosos e fazer a coleta de sangue, tanto para os acessos venosos calibrosos, para você fazer a infusão das drogas para o tratamento do mal epiléptico, e colher o sangue para fazer análise de hemograma, de glicose, de eletrólito, de função hepática e renal, pesquisa toxicológica, causa muito comum de crises epilépticas, tanto em jovens, em adultos também, adultos jovens, colher a gasometria e a dosagem de drogas antiepilépticas, caso seja um paciente que já tem epilepsia esteja utilizando essas drogas, porque todos esses dados podem lhe ajudar para ter uma noção do que está acontecendo com o paciente e entender até uma possível causa primária, uma causa sistêmica base que esteja causando aquela crise epiléptica. Um paciente que está com uma glicose de 40, de 50, que tem diabetes, você não sabe, ele chega desacordado com a crise, ou então não recobrou o nível de consciência. Sempre lembrar de fazer o HGT. Se tiver com a glicose baixa, você vai fazer a administração de glicose e pode resolver o quadro. Então, são coisas que não devem deixar passar. Depois disso, feito o ABC do paciente, colocado os acessos venosos, colhido o sangue e enviado para análise, a gente inicia o tratamento do estado de mal epiléptico. No estágio precoce, que é o estágio inicial, quando você pega o paciente, que é considerado de 0 a 30 minutos, inicialmente a gente vai fazer o uso dos benzodiazepínicos. Vale lembrar aqui que os benzodiazepínicos são drogas antiepilépticas, mas normalmente não é utilizado ambulatorialmente os benzodiazepínicos devido à sua capacidade de dependência. São drogas que ficam restritamente utilizadas para crises sintomáticas agudas, como, por exemplo, aqui, um estado de mal epiléptico, certo? Então, na primeira escolha, na droga de instituição de tratamento do mal epiléptico, a gente pode utilizar
ou diazepam, 5 a 10 miligramas, ou midazolam, 5 a 10 miligramas, ou lorazepam, 2 a 4 miligramas, em adultos. A dosagem aqui muda para crianças, né? De acordo com a droga, a gente tem que ver a apresentação dela. Por exemplo, o diazepam tem apresentação endovenosa ou retal. Já o lorazepam só tem a endovenosa. E o midazolam, administração intramuscular ou nasal. Sempre diluir as drogas antes de fazer a administração, certo? Se não for possível fazer a diluição, for fazer, digamos, a droga concentrada, lembrar de não fazer mais do que 2 miligramas por minuto, certo? Fez a instituição, digamos, que a gente utilizou, é um paciente adulto que chegou com uma crise tônico-clônica generalizada há 5 minutos, 2 crises clônicas generalizadas com duração, sei lá, de 30 segundos, mas ele não recobrou a consciência entre eles e durou mais de 5 minutos. Fizemos a administração de diazepam 5 miligramas. Passou-se 10 minutos, não teve resolução do quadro, o paciente apresentou uma nova crise ou não recobrou o nível de consciência, a gente vai repetir a dose utilizada inicialmente. Se passou-se 15 minutos da administração da segunda droga, não teve a resolução do quadro novamente, o paciente não recobrou a consciência ou apresentou uma nova crise, a gente vai utilizar a fenitoína ou fenobarbital ou valproato. Importante lembrar, caso se opte pelo uso do fenobarbital, fazer a monitoração cardíaca e a diluição do fenobarbital em soro fisiológico a 0,9%, 250 ml. Lembrando que o máximo da droga está diluído. A capacidade máxima de administração da droga seria de 50 miligramas por minuto, quando estiver fazendo a administração do volume total diluído da droga. E aqui, como eu falei ali na parte inicial, lembra das medidas iniciais do ABC, sempre fazer o HGT, que é a coleta da glicose, para avaliar a hipoglicemia. Se você tiver, outro ponto importante, se você estiver lidando com um paciente etilista, fazer a suplementação de glicose mais o uso de tiaminas. Glicose 50%, 40 a 60 ml, mais 100 mg de tiamina. Segunda fase do tratamento do estado mal epiléptico. A gente já fez a droga inicial, repetiu a segunda dose, instituiu um segundo fármaco e ainda não o quadro, a gente vai complementar a dose dessa segunda droga, seja com fenitoína ou com fenobarbital endovenoso. Caso não tenha resolução, você não tenha disponível essas drogas, a gente pode utilizar o topiramato, lacosamida ou levetiracetam. E por último, quando você fez todas essas medidas e ainda assim não se resolveu, o paciente já está 60 minutos sendo tratado desse mal e ele ainda continua com crises ou não recobre o nível de consciência, a gente pode partir para a intubação orotraqueal mais o eletroencefalograma e o uso do midazolam contínuo. Iniciar ele com 0,1 mg quilo por hora até 2 mg por quilo hora e titular a dose a depender da clínica e do eletroencefalograma, que o ideal que seria um eletroencefalograma contínuo, caso a estrutura de trabalho permita. Caso isso tudo não resolva, partir para o uso de anestésicos como o tiopental, propofol ou a ketamina. E algumas coisas para se lembrar no tratamento do estado mal epilético após o tratamento do quadro agudo, né, no pronto-socorro, é que após inatalização, ou seja, após o uso do fenobarbital, após o uso da hidantofenitoína, manter a fenitoína de 100 mg de 8 a 8 horas. Se você utilizou alguma outra droga que não a fenitoína, como o fenobarbital, manter a mesma dosagem que está utilizando, certo? De 8 a 8 horas. Lembrar que a maioria dos pacientes recebe alta com fenitoína de 100 mg de 8 a 8 horas, não se preocupa em mudar a medicação durante a internação, certo? E no consultório, após a alta, manter ou modificar a fenitoína, a depender dos efeitos colaterais e do controle das crises dos pacientes, preferindo, na verdade, o uso das drogas mais novas devido ao seu perfil farmacocinético, tem menos interações medicamentosas, tem menos efeitos adversos. E tem uma gráfica que eu utilizei, gente, baseei no Bertolucci e no Merritt. Obrigado pela atenção de todos e boa tarde.